Minutos, temos um convidado aqui. As empresas de limpeza pública têm tomado medidas essenciais para a prevenção do novo coronavírus. E sobre esse assunto, gentilmente nos atende agora o presidente da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Carlos Silva Filho. Como vai, Carlos? Seja bem-vindo, prazer ouvi-lo aqui. Olá, bom dia, é um prazer estar novamente aí conversando com vocês da Jovem Pan. Ô Carlos, e é um serviço essencial, né? É uma das atividades que entram naquele rol das atividades essenciais, que por isso não foram paralisadas durante a pandemia. Como é que tem sido mantido o serviço de limpeza? Quais providências foram adotadas, tanto para manter o trabalho em operação, quanto para a proteção dos funcionários? Esse é um ponto muito importante de se destacar, que essas atividades são realmente essenciais e conforme orientações internacionais que nos têm chegado, até é entendido como a segunda proteção de barreira sanitária contra a transmissão do coronavírus, porque a gestão dos resíduos sólidos, além de prevenir a transmissão da Covid-19, também previne uma série de outras possíveis contágios e vetores que poderia trazer ainda um impacto pior nessa situação. Então nós temos desde o início adotado medidas junto às empresas associadas com duas prioridades. Primeiro, proteger a saúde dos trabalhadores. Então, diversas medidas foram adotadas nesse sentido, como a intensificação da higiene pessoal, a questão de uso adequado dos EPIs, e distanciamento social, desinfecção dos equipamentos e veículos e uma série de outras medidas internas. E a segunda prioridade é justamente manter este serviço essencial de uma maneira contínua nas cidades. Primeiro, por conta dessa questão do distanciamento social e, segundo, por conta da própria intensificação da geração de resíduos sólidos que tem sido observada. E Carlos, na prática, o que mudou na rotina da execução do serviço da limpeza pública? Algumas tarefas tiveram que ser adaptadas? Algum local, bairro, deve ser limpo primeiro? A gente está falando aqui em âmbito nacional. Algum estado tem sofrido mais com serviços de limpeza nesse período? O que nós temos observado nesse período da pandemia é justamente uma migração, primeiro, dos centros de geração de resíduos, que antes eram nas áreas mais centrais, mais comerciais das cidades, para as áreas residenciais, para as áreas periféricas. No mesmo sentido, uma migração e uma intensificação da geração de resíduos nos municípios ao entorno das grandes cidades, porque antes as pessoas tinham as suas atividades diárias nos grandes centros e passaram a ficar reclusas em casa, então essa geração acabou sendo concentrada nesses bairros e nessas cidades, demandando um reajuste, um rearranjo das operações de coleta de resíduos nessas áreas. Como rearranjo também, as empresas adotaram uma distribuição maior dos horários de início e fim das jornadas das equipes, de saída dos caminhões e retorno dos caminhões às garagens, justamente para não haver uma aglomeração de trabalhadores nesses locais e nesses horários. E temos observado um aumento bastante intensificado no volume de resíduos colocados para a coleta seletiva, mostrando justamente que o padrão de consumo das pessoas nesse momento migrou para justamente produtos que vêm mais embalados, então trazendo mais resíduos nesse fluxo. Ô Carlos, e a gente tem falado muito do impacto econômico dessa crise, vários setores têm anunciado que vai haver o fechamento de vagas, que vão acontecer demissões. Queria saber, no setor de vocês, as empresas de limpeza pública foram afetadas também e pretendem demitir? Vai haver fechamento de vagas no setor de vocês?
As empresas de limpeza pública adotaram aquelas medidas de orientações iniciais, então afastamento das pessoas nos grupos de risco, redistribuição das atividades, mas nesse momento não há nenhuma análise, não se cogita nenhuma demissão, justamente porque nós precisamos de toda a força de trabalho disponível para conseguir executar os serviços essenciais, como nós falamos há pouco. O que nós estamos sim muito preocupados é por conta do impacto econômico dessa crise nas contas dos municípios. Lembrando que os municípios são os titulares da limpeza urbana e, portanto, são eles que custeiam todos esses serviços. Havendo impacto econômico, pode ser que acarrete justamente um problema do fluxo do pagamento por esses serviços. Nós já observamos no passado uma recorrência na inadimplência dos municípios para com as empresas, e é isso que mais nos preocupa nesse momento, para que possamos assegurar que não haja essa interrupção do pagamento, porque as empresas intensificaram serviços, novas atividades foram incorporadas nesses objetos, por exemplo, a desinfecção de áreas e equipamentos públicos para prevenir a propagação do coronavírus, principalmente em áreas perto de unidades de saúde, em pontos de transporte. Então, tem um custo aumentado e as empresas não podem sofrer, neste momento, esse risco da inadimplência. Carlos, agora há pouco também você falou para a gente que os funcionários estão todos trabalhando com as EPIs, né, com os equipamentos de proteção individual completos para a própria proteção mesmo. Vocês já têm números de funcionários infectados pela Covid-19? A Abrelp está fazendo uma pesquisa periódica com os associados, considerando períodos de 2 em 2 semanas. Então, a primeira pesquisa consolidada, que se refere à segunda quinzena de março, ou seja, 15 a 30 de março, no universo de 110 mil postos de trabalho diretos, felizmente não tivemos nenhum caso de contaminação por Covid-19, o que demonstra que realmente as medidas adotadas surtiram efeito e esperamos que assim continue. Iniciamos ontem a segunda rodada dessa pesquisa, considerando a primeira quinzena de abril, e vamos consolidar esses resultados até o final dessa semana. Carlos, e falando sobre a limpeza e os serviços de vocês, queria saber se tem alguma recomendação sobre o descarte dos equipamentos, principalmente luvas e máscaras, que têm sido muito usadas aí nesse período. Tem alguma recomendação para o momento em que isso for colocado no lixo e há o risco de contaminação do funcionário? Como prevenir isso também junto aos funcionários de vocês? Esse é um ponto muito importante que nós temos frisado bastante, que é justamente aquela nossa prioridade zero, que é assegurar justamente a proteção do trabalhador. Então, luvas e máscaras descartáveis e demais utensílios utilizados na higiene pessoal não são recicláveis. Eles devem ser descartados no lixo sanitário, no lixo do banheiro. Então, esses resíduos, eles devem ser descartados, acondicionados num saco plástico que deve ser amarrado, e esse saco plástico dentro de outro saco plástico também amarrado. Com isso, nós garantimos a proteção desses trabalhadores. Lembrando, como a Organização Mundial da Saúde e outros organismos internacionais e também nacionais de atenção à saúde, como a Anvisa, como o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, já se posicionaram, o resíduo sólido não é um vetor de transmissão do coronavírus. A coleta de resíduos sólidos, quando executada da maneira adequada, não é vetor de transmissão do coronavírus. Então, nós, cidadãos, devemos fazer o nosso papel de acondicionar esses resíduos adequadamente dentro de casa, colocar esses materiais para coleta nos dias e horários determinados pelas prefeituras e assim
ajudarmos esses trabalhadores e esses serviços essenciais que possam ser executados da melhor forma possível, trazendo a nossa própria proteção, a proteção da saúde pública e garantindo também a saúde desses trabalhadores, que na verdade são heróis que estão diariamente nas portas das nossas casas em todos os momentos, com coronavírus, sem coronavírus, e nós precisamos reconhecê-los agora e sempre. Ok, nós ouvimos aqui então o Carlos Silva Filho, presidente da ABRELP, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Obrigado, Carlos. Bom dia para você. Bom dia a todos e parabéns pelo trabalho da Jovem Pan. É sempre um prazer conversar com vocês.